Bom dia a todos. 11 de outubro de 2021, 7 horas. É com muita alegria que estamos iniciando mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos iniciando novamente o livro e nas gravações anteriores nós começamos pelo prefácio do livro Evangelho segundo o Espiritismo, lemos, comentamos cada parágrafo. E hoje nós vamos ler a introdução, o primeiro parágrafo da introdução do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós estivéssemos fazendo esse estudo presencialmente, então nós iríamos fazer um resumo, conversando, mas para mim ler e interpretar toda a introdução, eu com a minha experiência de aula, de ministrar aulas há muitos anos, palestras, então eu acho que fica um pouco cansativo. Então eu vou ler o item 1 em parágrafo, item 1 em algarismo romano, objetivo dessa aula, só o parágrafo primeiro. Depois nós vamos no item 3 em algarismos romanos, notícias históricas, porque aí então são nomes que vai citar no Evangelho. Então, falando quem são os samaritanos, os nazarenos, os portageiros, os publicanos, não é? Então, esse é importante nós sabermos. E para iniciar, então, o nosso bate-papo dessa manhã, vamos agradecer a Deus, a Jesus, por esta oportunidade de ocuparmos o nosso pequeno tempo, alguns minutos, uns 30 minutos no máximo, de manhã, para refletir um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Então, é esse trabalhinho que nós propomos a fazer diariamente, a partir das 7 horas, orando, lendo, estudando e depois, então, procurando pautar nossa vida no Evangelho de Jesus. Nós agradecemos, Senhor, por essa oportunidade e pedimos a Tua proteção para que possamos passar com clareza estes preciosos ensinamentos. Nós sabemos, Senhor, o quanto é importante esses ensinamentos, que são as regras para seguirmos, para nós obtermos a felicidade aqui nesse planeta de provas e expiações. Nós temos dificuldades e temos sede e fome de carinho, de afeto, de amor. E o Evangelho nos ensina tudo isso, de nós aceitarmos as pessoas como são, de nós procurarmos compreender o outro, colocando no lugar do outro. É isso que nós aprendemos com vós, Mestre Divino. Então, nos abençoe para que possamos entender um pouquinho mais do objetivo deste livro Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro da codificação da doutrina, os livros básicos da doutrina espírita, é o terceiro livro. Então, Senhor, nos abençoe e que possamos, nesse momento, a procurar, com muito amor, com muito carinho, absorver
esses ensinamentos para podermos, cada dia que passa nossa vida, procurarmos Deus e Jesus, nos aplicando os teus ensinamentos. Obrigado, Senhor. Nos abençoe nesse nosso bate-papo de amor. Que assim seja. Graças a Deus. Então, nós vamos ler o primeiro parágrafo, objetivo desta obra. Vamos ver, então, que é esse o trabalhinho que nós fazemos. Um trabalhinho do estudo do Evangelho, literalmente. Vamos lá, então. Objetivo desta obra. Podem dividir-se as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes. Os Evangelhos escritos pelos evangelistas, 30, 40, 50 anos depois que Jesus desencarnou. Aí que os evangelistas começaram a escrever o Evangelho, mas Jesus mesmo não deixou nada escrito. Então vamos lá. Pode dividir-se as matérias contidas no Evangelho em 5 partes. Os atos comuns da vida de Jesus. Os milagres por Jesus. As profecias. As palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja e do ensinamento moral. As normas da Igreja e ensinamento moral. As 4 primeiras partes, se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias, a última manteve-se inatacável, que seriam os ensinamentos morais. Então, aqui está falando aqui, explicando que pode dividir-se as matérias contidas no Evangelho em 5 partes. Os atos comuns da vida de Jesus, né, citada pelos evangelistas, os milagres que Jesus fez, as profecias, né, ditas através dos profetas. Profetas são os médiuns que recebem a instrução dos espíritos desencarnados. As palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas. As palavras que serviram para o estabelecimento das regras das diversas religiões. E a 5ª parte, o ensinamento moral, que é esse que mais objetivo do Espiritismo é o crescimento moral das pessoas. Nós aprendemos os conhecimentos, mas a doutrina espírita é a doutrina da fé raciocinada. A doutrina do livre-arbítrio. E nós sabemos que para cada ação existe uma reação. Então, por isso que nós aplicamos o olhai, o orai e o vigiai. Olhar a toda a nossa volta antes de tomar qualquer decisão. Isso nós aprendemos na doutrina espírita. A fé raciocinada, olhai, orai. Orar é falar, conversar com Deus. Qualquer aborrecimento que tenhamos, vamos conversar com Deus, vamos orar. E vigiar os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras, fazer uma reflexão da nossa vida, conversar com a gente e procurar, através da oração, procurar combater os nossos impulsos inferiores. Então,
o Espiritismo nos ensina a nós estar sempre querendo crescer moralmente e pensar sempre na vida futura, que é a vida verdadeira do espírito imortal, que ora estamos, nosso espírito encarnado num corpo de carne. E nós precisamos preparar a nossa malinha através do crescimento moral para reentrar no mundo espiritual com uma bagagem de desprendimento das coisas materiais. Desprender não é ser pródigo, desbanjar o que temos, é cuidar do que temos, inclusive do nosso corpo. Somos responsáveis pelo nosso corpo, não é? Então ele continua: diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. É difícil você crescer moralmente mediante o que o mundo nos apresenta, né? Diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. É o terreno onde todos os cultos podem se reencontrar. A bandeira sob a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam as crenças. Porque jamais foi objeto de disciplinas religiosas, sempre e por toda parte levantadas pelas questões de dogma. Então, nós procuramos crescer moralmente e procuramos, se seguimos uma determinada religião que tem os dogmas, mas essa religião me faz bem e fala de Deus, fala de Jesus, vamos seguir ela direitinho, vamos obedecer, né? Vamos atender às solicitações, vamos fazer o que os pastores nos falam, os palestrantes espíritas, os religiosos diversos, os padres, vamos seguir, mas precisamos de renúncia para crescermos moralmente, renunciar, combater as nossas imperfeições, as nossas doenças da alma, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o ódio, a maledicência. Então, isso sim, nós precisamos combater, né? Então ele fala, quaisquer que sejam, diante desse código divino, a própria incredulidade se inclina. É o terreno onde todos os cultos podem se reencontrar, a bandeira sobre a qual todos podem se abrigar, quaisquer que sejam suas crenças, porque jamais foi objeto de disputas religiosas, sempre e por toda parte levantadas pelas questões de dogma. Aliás, discutindo-as, as seitas encontrariam aí sua própria condenação. Porque a maioria está mais interessada na parte mística do que na parte moral, que exige a reforma de si mesmo. Então é mais fácil nós nos apegarmos às coisas exteriores, aos dogmas, às normas da igreja, do que se preocupar com o crescimento moral. E o crescimento moral é mais difícil, porque requer a nossa reforma íntima. Então é isso que o Espiritismo
vai batalhar sempre pelo crescimento moral. Então, o crescimento moral exige a reforma de si mesmo. Para os homens em particular, é uma regra de conduta, abrangendo todas as circunstâncias da vida, privada ou pública, o princípio de todas as relações sociais, fundada sobre a mais rigorosa justiça. Enfim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade esperada. Então, é a prática do amor, da caridade, o amor incondicional. Essa é a religião que nós devemos seguir. Jesus, Deus, Jesus, o Consolador prometido por Jesus, que é a doutrina dos Espíritos, e procurar a combater a nós, não os outros. É isso que é o objetivo da doutrina espírita. Crescer moralmente. Praticar os ensinamentos, todos os ensinamentos de Jesus, no tocante a praticar indulgência. Amar uns aos outros é o amor incondicional. Não tem condições. A perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. A compreender o outro. Não é o outro que é errado. Ore pelos seus inimigos de Jesus. Combate o mal com o bem. Dê a outra face. Não faça olho por olho, dente por dente. Então, isso é a reforma moral, a reforma íntima, que nós nos apegamos estudando a doutrina espírita. É procurar ser fraterno e solidário. Aí sim, é a parte ideal de estudar o Evangelho. Né? Então, ele fala: para os homens em particular, é uma regra de conduta abrangendo todas as circunstâncias da vida, privada ou pública. O princípio de todas as relações sociais fundada sobre a mais rigorosa justiça. Enfim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade esperada. Um canto do véu levantado sobre a vida futura. É esta parte o objeto exclusivo desta obra, o caminho infalível da felicidade esperada. Um canto do véu levantado sobre a vida futura. É esta parte do objeto exclusivo desta obra. Preocupar com a vida futura. Porque aqui nós estamos momentaneamente reencarnados e não sabemos quando nós somos chamados por Deus de volta à erraticidade, que é o mundo espiritual. A qualquer momento, nós somos chamados de volta. Nós deixamos o corpo de carne e reentramos no plano espiritual, com o espírito envolto pelo perispírito, sem o corpo carnal. Então, não devemos temer a morte, porque a morte ela não existe. Mas sim, devemos temer a nós mesmos, mas não ter também uma cobrança muito que nós não conseguimos fazer. É realmente nós procurarmos ter alto amor para conosco e combater os vícios, raciocinar, pensar, orar para as pessoas que estão em dificuldades e orar
para que todos que sofrem, encarnados, desencarnados, em nossas preces, pedir para que possamos ser mais fraternos, mais humanos, mais solidários de uns para com os outros, e pedir para praticarmos a indulgência, ver o defeito dos outros e procurar não criticar. Porque nós temos o conhecimento do Evangelho. Então, nós vamos procurar, de acordo com o que ensina o Evangelho, ensina a doutrina dos Espíritos, é procurar o diálogo. Isso é dar outra face. É ter autoridade, dar oportunidade para as pessoas sanar seus débitos. Mas também de Jesus, ajuda-te que o céu te ajudará. Precisamos fazer a nossa parte. Nas nossas atividades profissionais, procurar fazer o melhor. Procurar sempre aprender, fazer uma reciclagem dos nossos conhecimentos no tocante à vida material, à vida profissional. E fazer o investimento na vida espiritual, visando a vida futura, a vida do espírito imortal, procurando desenvolver aquilo que está em estado latente de nós, o sentimento, a compaixão e a piedade pelo sofrimento alheio, e aceitar as pessoas como são exercícios difíceis, mas que nós conseguimos. E com relação à nossa família, nós ainda, mesmo os nossos filhos adultos, nós queremos ainda ter a rédea, mas nós sabemos que são espíritos antes de serem nossos filhos. Então, sim, vamos desenvolver a união, a fraternidade, a solidariedade, o diálogo com os nossos filhos, porque não somos proprietários de nada nesse mundo. Tudo pertence a Deus. E nada acontece sem a vontade do Pai. Deus sabe o que é melhor para cada um de seus filhos. Então, se tem, por força de lei, alguma coisa material, através de herança, nós vamos respeitar as leis materiais. Mas se nós não soubermos conservarmos esses bens e cuidar desses bens, cuidar do nosso corpo, cuidar de uma casa que vem para nós, herança, cuidar de um dinheiro, cuidar de um carro, nós somos responsáveis. Então, nós que não administramos bem, então precisamos procurar o meio, sempre. Orar em primeiro lugar, pedir pedir a Deus uma orientação. E nós temos, quando oramos, depois vem a inspiração. Porque nenhuma prece
é esquecida, são recolhidas nossas preces. Então, nós tivemos aí, no finzinho do livro que terminamos esses dias, coleção, no capítulo 28 desse livro, coletânea de preces espíritas, modelos. Mas o mais importante é falar com o nosso coração. E as nossas atitudes. Saber ouvir mais do que falar. Então, as nossas atitudes valem mais. E aí, meus olhos nos espreitam. Os encarnados estão vendo as nossas atitudes, os desencarnados também. Então, é trabalhar pela família, mas a família é a sociedade. Nossos filhos, nossos netos, é a sociedade. Então, temos muito que fazer em benefício da sociedade. Quando vemos alguma tragédia na televisão, feminicídios e outras agressões, homicídios, vamos orar para o agressor e para o agredido. Nada acontece à vontade de Deus. Com espada fere, com espada será ferido. Não há efeito sem causa. Então, nós precisamos, quando temos algum dissabor, ver a causa. E tem muitas alternativas para eliminar a causa. E nós temos a inteligência. Deus nos deu a inteligência. E nos permite o livre-arbítrio, mas com a inteligência nós sabemos quais as consequências das nossas atividades. Até os animais, as criaturas de Deus, os animais irracionais, eles têm o livre-arbítrio. E eles têm, através do instinto, a conservação da espécie e a reprodução da espécie. Então, é Deus no comando sempre. Então, nós estamos encerrando o nosso bate-papo de hoje, fazendo a nossa prece de encerramento, pedindo, vibrando pela paz mundial. Vibrando para as famílias, para que haja mais confiança uns nos outros, para que cada lar possa ser um templo de Jesus, uma conversa aberta, respeitosa, porque Jesus mesmo fala, na casa do meu Pai há muitas moradas, nós temos várias moradas. E nessas moradas, nas famílias principalmente, tem espíritos que precisam conciliar uns aos outros. Uma hora vem como pai, outra hora vem como mãe, outra hora vem como irmão, mas frequentemente reencarnam na mesma família, onde há os dissabores, os desentendimentos. Então é isso que nós estamos vibrando pelas famílias. Vibramos para a nossa família, para que possamos não ser donos da nossa família, não somos proprietários de ninguém. Vibramos para que haja mais amor, mais compreensão, mais entendimento. E pedimos, Senhor, para que aqueles familiares que nós
temos dificuldade de relacionamento, pedimos por eles e pedimos por nós mesmos, para que nós possamos fazer nossa paz de cristão, orando, vigiando e amando. Dai-nos essa força, Senhor, e que possamos, então, vibrar por nós mesmos, para que possamos conseguir amar a tudo e a todos da criação de Deus. Obrigado, Jesus, por mais esse nosso bate-papo desta manhã. Nos abençoe agora e sempre, e que possamos procurar o equilíbrio emocional durante o dia de hoje. Obrigado, Senhor, que assim seja. E assim, meus amigos, que Deus nos abençoe agora e sempre, e vamos ter um dia de paz, de harmonia, de dar conta da nossa agenda, mas trabalhando com muito amor, com muito carinho, com muita atenção, para errarmos menos no dia de hoje. Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã em mais a continuidade do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Um grande abraço a todos, que assim seja. Fiquem com Deus e até amanhã.